Este programa tem o apoio António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola. Revendedor da Rubis Gás. 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Lar Agosto. É tão bom morar aqui. A sua imobiliária. Lar Agosto. Rua do Tribunal, Macedo de Cavaleiros. Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Muito boa noite, muito bem-vindos. Rádio Onda Livre e Onda Livre TV, convosco a partir de agora, com mais uma emissão do programa Ao Sabor do Vento. E na emissão de hoje, como vem sendo o hábito à quarta-feira, temos mais um apontamento daquele espaço informativo, O Mundo Visto por António Tangero Correia, embaixador de Portugal. Hoje, o Sr. Embaixador vai-nos falar daquela região do Médio Oriente que tem passado por imensos conflitos, por guerras. Vai-nos falar da Síria e do Iraque. Essa região tão martirizada, em que as populações têm a sua vida condicionada pelo horror da guerra, com a destruição, a morte, a escravidão, enfim, nada que possa fazer com que haja paz no coração das pessoas. Esta situação da guerra no Iraque e na Síria, que levou primeiro ao aparecimento do Estado Islâmico, o Daesh, levou também à entrada da Rússia na guerra e, com essa entrada da Rússia, pôs fim, de facto, ao Estado Islâmico. Mas quem melhor que o Sr. Embaixador para nos falar desta região tão sensível e que tantos atos de violência tem gerado e que tem chegado a nós através das imagens, da rádio, da televisão e da imprensa escrita. Vamos então ver O Mundo Visto por António Tangero Correia, embaixador de Portugal. O Mundo Visto por António Tangero Correia, embaixador de Portugal, com Eduardo Urso Pires e Sónia Rodrigues, às quartas-feiras na Onda Livre Rádio TV, 21 horas. Mais uma vez, aqui estamos juntos para falar de assuntos que são importantes para o mundo e para nós. Hoje vamos falar de um conflito ou de uma situação de contínua conflitualidade que é a zona da Síria e do Iraque e as guerras que se passaram. É evidente que a opinião pública tem algum conhecimento desses conflitos e do seu encadear, mas talvez fosse importante fazer um ponto de situação relativamente à atual situação. Como se recordam, as duas invasões do Iraque provocaram a destruição das estruturas governativas e institucionais no Iraque. O que não era para ser assim. Os Estados Unidos, concretamente a hierarquia dos Estados Unidos e dos países aliados, queria manter a estrutura do exército iraquiano e com essa estrutura continuar a administrar o país de forma relativamente pacífica. Assim não se passou. Houve ordens contraditórias e foi desmantelado o exército e todas as instituições iraquianas. Quanto à Síria, houve claramente uma tentativa, um pouco na onda das primaveras árabes, de destituir Assad. Portanto, Assad, cuja religião é próxima dos xiitas, e houve um movimento sunita que influenciou alguns think tanks nos Estados Unidos e que levou à conclusão que Assad tinha que ser destituído para garantir, digamos, uma democratização no país. Além da situação estratégica dos dois países
que é fundamental para a passagem das energias, quaisquer que elas sejam, da África e de alguma maneira da Ásia para a Europa. Ora, o que se passou foi que lançou-se uma guerra fratricida na Síria, em que rapidamente se montaram campos opostos e em que as várias potências mundiais começaram a apoiar aqueles que se opunham a Assad. O que é facto é que Assad foi-se aguentando no poder, com mais ou menos habilidade, com mais ou menos apoio iraniano, com mais ou menos apoio de dos libaneses não cristãos que o apoiaram. E de que maneira? Eu penso que terá sido essa a chave da permanência de Assad no poder, foi a participação do Hezbollah na guerra na Síria. Combatentes que já tinham derrotado Israel na última guerra e que, militarmente, e que eram combatentes já treinados, empenhados e com experiência de batalha. Ora, o que se passou foi que o tempo foi passando, os Estados Unidos formaram uma coligação, entretanto criou-se um outro fenómeno chamado o Daesh, ou seja, o Estado Islâmico, que procurava formar um califato em toda a região e governar aquela região, depois passar para outras, incluindo a Península Ibérica, que abrangeria Portugal, certamente. Ora, o que se passou foi que os americanos, durante 2 anos, foram combatendo o Daesh sem resultados práticos e o Daesh continuou a crescer, o Estado Islâmico continuou firme e forte. Até que os russos entraram em setor e, com a sua habitual maneira de fazer a guerra, começaram a derrotar o Daesh. Portanto, o Daesh é derrotado a partir do momento em que os russos entram no conflito. De qualquer forma, continuaram a haver determinadas áreas dominadas, quer pelo Exército Livre da Síria, apoiado pelos americanos, que é composto principalmente por curdos, quer pelas forças governamentais de Assad, apoiadas pelos russos, e depois outras forças apoiadas por várias organizações. Nós não podemos esquecer-nos que tudo isto foi montado pela Irmandade Muçulmana, que de facto, na sua gênese, previa movimentos como o Estado Islâmico e outros. E isto vou fazer um parênteses, estão neste momento já a atuar na Argélia para que que Bouteflika se demita e para os islamistas tomarem o poder naquele país. Apenas um parênteses que vamos ter que observar com muito cuidado. Ora bem, neste momento o que é que temos no Iraque? Aqui uma coisa que é importante que os meus amigos saibam, é que no Iraque há 2 obediências religiosas fundamentais, os sunitas e os xiitas, sendo que os xiitas são a maioria da população do país e que o Irão quer trazer para debaixo da sua asa e que os sunitas, que eram, digamos que a formação dominante no anterior regime, não querem perder, obviamente, essa parte dominante e são apoiados por outros movimentos igualmente sunitas. Mas neste momento, e voltando à Síria, onde existem ainda conflitos, divididos fundamentalmente em 3 zonas, acontece que são conflitos de geometria absolutamente variável. São curdos contra turcos, turcos contra sírios, sírios contra americanos, americanos que saem ou não saem, não se percebe ainda, e os russos que mantêm pé firme e que não deixam os turcos avançar para as zonas que gostariam de avançar. É um conflito que vai variando todos os dias e cujo resultado final ainda não está bem definido. Uma das coisas que parece estar definido é que Assad se mantém. Vamos lá ver com que apoios e de que forma. Gostava que pensassem nisso. Muito obrigado. E foi esta a opinião do Sr. Embaixador acerca desta região tão problemática do Médio Oriente, a Síria e o Iraque. Vamos aguardar calmamente e com muita expectativa que a situação evolua favoravelmente e que a paz possa regressar a estas gentes que tanto têm sofrido. Na próxima quarta-feira, nesta mesma emissão do programa Ao Sabor do Vento, mais uma crónica do Sr. Embaixador António Tangel Correia e com um tema de veras sensível. Se não vejamos, a religião. Não a religião enquanto credo, mas a religião enquanto instrumento de violência no século XXI. Seguramente que todos vós ireis ficar na expectativa do conteúdo desta crónica sobre a religião enquanto
instrumento de violência. É verdade. Aquilo que o Sr. Embaixador tem para nos dizer sobre isto é de veras importante e, depois de ouvirmos a sua crónica, devemos pensar seriamente em tudo quanto nos foi dito. A emissão de Ao Sabor do Vento, aqui na Onda Livre TV, termina por agora, continua em radiodifusão. Eu despeço-me dos espectadores da Onda Livre TV até à próxima semana, quarta-feira, às 21 horas, e aos ouvintes da Rádio Onda Livre, até já. Continuação de muito boa noite e muito obrigado por estarem desse lado. Boa noite. Agradecimentos. Midwell, Publicidade e Artes Gráficas, 278-425-765, em Macedo Cavaleiros, no Complexo Agroindustrial da Cooperativa Agrícola, em Mirandela, Avenida 25 de Abril, e em Bragança, na Rua Camilo Castelo Branco. Clínica Valdarcas, Medicina Natural de Fernanda Mascarenhas, Avenida Ilha do Sal, Rés do Chão, em Macedo de Cavaleiros. 278-428-230 ou 914-470-349. Sénior Mais, Hotel Geriátrico. Cuidamos do seu conforto e dignidade. No lugar do Fanado, Valprados, Macedo de Cavaleiros. 916-944-557. Sénior Mais. Topóleo, Arquitetura, Engenharia e Topografia. Rua Fonte do Paço, Edifício Maria da Fonte, número 5, Macedo de Cavaleiros. 912-425-586. Casa Manuel Pataco. Materiais de construção, bricolage, decoração e jardinagem. Via Oeste, Macedo de Cavaleiros. Quinto Império Café, ambiente familiar e acolhedor com música variada. Avenida Camilo Engenheiro Mendonça, lote 11, Rés do Chão, em Macedo de Cavaleiros. PN Pneus, pneus novos e usados, no lugar da Veiga, em Vila Real. Pestana Cidadela Cascais, Pousada e Art District. Conforto aliado ao requinte com as melhores paisagens. Fortaleza da Cidadela, Avenida Dom Carlos I, Cascais. 214-841-300. Fotojornalista Paulo Nunes dos Santos. Museu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros. Este programa tem o apoio António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola. Revendedor da Rubis Gás. 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Lar Agosto. É tão bom morar aqui. A sua imobiliária. Lar Agosto. Rua do Tribunal, Macedo de Cavaleiros. Ao Sabor do Vento. Aqui e agora, para si, para todo o mundo.